peço desculpas porque eu tô com a cara inchada de um procedimento que eu fiz ontem. Mas compromisso é compromisso. Então eu me compromissei com vocês de todo sábado tá aqui trazendo conteúdos que de fato agreguem para vocês, que de fato construam negócios de impacto, que de fato construam processos assertivos. Então, mesmo por ordem médica estando de repouso, eu estou aqui com vocês para trazer conteúdos exclusivos e assim a gente possa impactar o maior número de pessoas. Então, desculpa aí a cara feia, a cara inchada do procedimento, mas nós estamos aqui para servi-los da melhor forma. Já vão compartilhando essa live. Essa live eu trago como você ter o sucesso empresarial através dos princípios bíblicos, ou como você conseguir impactar o seu negócio, crescer o seu negócio com base em princípios bíblicos. Então já vai compartilhando, porque eu trouxe um conteúdo muito exclusivo, um conteúdo feito com muito carinho para vocês, para de fato vocês não errarem no óbvio. Então, bom dia, minha querida. Kel é uma querida. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lander, Nandinha, Jaque, Theo, Sheila. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Isabela, bom dia. Então já vão compartilhando essa live para que a gente de fato chegue ao maior número de pessoas, para que a gente de fato, deixa eu melhorar a luz. Eu fico até com medo de melhorar a luz, porque eu tô tão inchada e feia que vocês podem se assustar. Então, para quem não ouviu, eu passei por um procedimento ontem no rosto. E meu rosto ainda tá muito inchado. Então, eu tô aqui hoje para poder servi-lo, mas não liga muito nesse rosto, não. Se liga no conteúdo. Já corre, pega papel e caneta. Eu vou realmente hoje, não vou fazer nada superficial. Eu vou aprofundar com vocês. Cada vez mais eu me comprometo em não trazer lives superficiais, em trazer lives que de fato impactem no negócio de vocês, em trazer lives que de fato vocês consigam colocar em prática. Eu não quero estar aqui com vocês, nem fazendo vocês perder o tempo de vocês, nem o meu. Então eu realmente quero trazer na live conteúdos assertivos, conteúdos que vão realmente fazer vocês virarem um ponteiro na empresa de vocês. Então eu me comprometo. Eu disse que eu estaria todo sábado aqui com você. Eu só tô colocando aqui o tema da live pra gente fixar, tá? E aí eu realmente trabalho nesse conteúdo, eu realmente me lanço nesse conteúdo, trago o que há de mais moderno, o que há de mais atualizado para tratar com vocês aqui. E mais uma vez eu me comprometo de sempre estar trazendo conteúdos atualizados, conteúdos de fato que vão impactar vocês. Então o tema da nossa live de hoje é sucesso empresarial baseado em princípios bíblicos. Tá? Deixa eu colocar aqui. Hoje eu tô sem assistência, porque a gente deu folga à nossa equipe. Bíblicos. Então vamos lá. Sucesso empresarial baseado em princípios bíblicos. Quando eu tô com a minha assessoria de marketing é melhor, né, gente? Porque aí eles me ajudam. Então, e eu com o olho inchado, sem conseguir enxergar direito. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo.
Pronto. Então tá aí fixado o tema da nossa live, como eu falei, já vai compartilhando. Gente, vamos entender o contexto, tá? Eu já vou começar a aprofundar, que a gente não tem tempo para perder, né? Então vamos entender o contexto. Quem é que tá conversando com vocês? Eu vou ficar bebendo água, porque a minha boca ela vai ressecando, tá? Então, nesses quase 20 anos trabalhando, eu sempre trabalhei para empresas. A gente sempre teve a nossa empresa, mas a nossa empresa basicamente era uma empresa de emissão de nota. Nós éramos prestadores de serviço, quando eu digo nós, sou eu e meu esposo, nós éramos prestadores de serviço e a nossa empresa basicamente, ela era de emissão de nota. Né? Então eu sempre trabalhei para grandes instituições, onde eu entrava nessas instituições para organizar os seus processos. Então, durante toda a minha vida, o que eu fiz? Eu organizei modelo de negócio e criei ecossistema. Mas para eu estruturar modelo de negócio, o que eu fazia? O que eu fazia? Eu tinha que ajustar o processo, eu tinha que equalizar o financeiro, eu tinha que contratar outras pessoas, não é? Então, todo esse processo de modelo de negócio, desde o atendimento ao cliente, né, a treinamento de colaborador, a perfil comportamental, eu fiz. Então, eu acabei, enquanto colaboradora de grandes empresas, porque uma coisa é você abrir um CNPJ e aí ser CEO desse CNPJ, ou ser dono desse negócio. Você vai conhecer profundamente o seu negócio. Mas outra coisa é você trabalhar em empresas diversas. Porque aí você vai aprender de vários nichos. E Deus foi muito bom comigo. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 9 formações. Então eu já trabalhei desde concreteira, a meio de pagamento, a conselheira empresarial, a reestruturação de empresa em beira de falência. Então, pela graça de Deus na minha vida, eu consegui ter uma vasta experiência em problema, né? Porque no frigir dos ovos, quando alguém te contrata, ele quer que você resolva o problema que ele tem. Basicamente é isso. Só que o que eu percebi? Que durante esses anos, o que me fez de fato ter sucesso, o que me fez de fato cada vez mais construir todo um ecossistema forte, porque hoje nós temos no nosso ecossistema 138 empresas, dos mais variáveis soluções. Mas como é que isso foi construído? A gente viu que as relações que realmente fizeram perdurar foram relações que tinham sinergia e relações que tinham como princípios as verdades bíblicas. E é sobre isso que eu vim falar. Como eu vou colocar essa experiência e esse comando, né, pautado em princípios bíblicos reais. Então eu trouxe aqui para vocês alguns fundamentos que fazem todo sentido a gente aplicar no nosso negócio e que dão certo. Mas antes de falar sobre eles, eu queria dizer que o Tiago Brunet, que é minha grande referência em princípio, no sentido de falar sobre eles de maneira muito didática para empresários, ele tem um método chamado Método Destiny, tá? Eu já fiz esse método já mais de uma vez, porque eu acho ele incrível. E ele traz nesse método 12 princípios para que você tenha paz e prosperidade. Aqui. É óbvio que eu não vou fazer nenhum plágio, não é esse o objetivo. O que eu estou dizendo é que existe uma pessoa que tem um know-how gigante em relação a isso. Uma pessoa que fez um método baseado em paz e prosperidade em 12 princípios. E ele é o cara para guiar nisso, tá?
Se vocês gostarem dessa live e quiser que eu aprofunde ainda mais em cada princípio, a gente faz isso também, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que tudo que a gente vai conversar hoje é com base nessa mulher que tem 20 anos de experiência, nessa mulher, bom dia Dani, nessa mulher que já passou por N empresas, que reestruturou diversas empresas, que já capacitou diversas pessoas, e a base milenar, que é a base bíblica, tá? Por quê? Porque cada vez mais eu venho percebendo que tudo, absolutamente tudo, mais uma vez eu peço desculpa pela cara, tudo que a gente precisa saber encontra-se na Bíblia. Tudo. Se você começar a se aprofundar sobre só a parte de negócios que a Bíblia trata, você vai ver que a Bíblia, ela traz de tudo e que ela consegue, de fato, né? O meu irmão Gui, ele diz que se ele pudesse indicar um único livro, ele indicaria a Bíblia, e eu concordo com ele. Cada vez mais eu tenho me debruçado nesse estudo e cada vez mais eu tenho percebido que tudo que a gente precisa encontra-se lá. Então, a Bíblia, ela é uma bússola, ela é um direcionamento para que você consiga fazer os seus negócios de maneira assertiva, tá? Então, o primeiro fundamento que eu queria trazer para vocês, por exemplo, para você ter noção, assim, do que a gente procurou, do que a gente foi atrás, a gente vê que os negócios, eles não foram deixados alheios, assim, na Bíblia. Eles foram trazidos. Se você olhar as gestões de crise, os grandes líderes, as maneiras como eles construíram, a maneira como eles edificaram, a maneira como eles construíram a solução, a maneira como eles se posicionaram, entendeu? Você vai ver que ali você tem um arsenal de coisas para você poder colocar em prática. Então a gente vê, por exemplo, em Gênesis 14, né? Eu tô aqui bem bonita, por isso que às vezes eu olho para os lados. A gente vê que em Gênesis 14, por exemplo, a maior crise financeira da história, ele foi solucionado por José, né? José é o governador do Egito. Então, o que ele fez? Ele implementou diversas estratégias de gestão de recursos, de planejamento de distribuição, trazendo uma estabilidade para a nação. Então, se você para nesse capítulo 14 de Gênesis, você vai ver como um cara que era o governador do Egito, Gênesis 14, ele geriu uma das maiores crises financeiras. Bom dia, Linéa, que bom que você está por aqui, filha. Nós estamos construindo o modelo de negócio da Linéa. Então, é importante que a gente entenda que a gente tem fundamento, que a gente tem onde buscar. Então, se você para só para refletir, se você para só para pensar sobre como José, ele de fato resolveu o problema, como ele implementou as estratégias, os recursos, o plano de distribuição dele para equalizar a nação, só ali você aprende. Volto a dizer, se vocês quiserem que eu vá aprofundando ainda mais, vocês deixem recado nessa live, vocês me procurem no inbox. Vocês, quando eu fizer o compilado dessa live, lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp, vocês se manifestem que eu vou aprofundando cada vez mais nesse tema. Por exemplo, se você for pensar em sabedoria, você pensa em Mateus, na questão do capítulo 25, do 14 a 30, quando ele vai falar sobre a responsabilidade sobre os seus talentos.
sobre a distribuição dos seus talentos, como a maneira que você tem que se comportar para não pegar o dom que Deus te dá, para não pegar a capacidade que Deus te dá e colocar embaixo da terra. Eu digo que eu sou uma improvável e que Deus abriu muitas portas para mim, para que eu aprendesse a construir diversas coisas. E nesta construção, Ele fez eu perceber várias coisas e isso só aumentou os meus talentos. Mas isso se deu porque eu não peguei o meu talento, eu me acomodei e coloquei guardado. Ao contrário, eu multipliquei. Então, Mateus 25, 14 e 30 fala exatamente isso. Sobre como se comportar quando Deus te dá a graça de um talento. Como se comportar quando você é a manifestação desse talento. A gente vê, por exemplo, Salomão, né, conhecido pela sua sabedoria, ele vem ensinar sobre gestão de riqueza, sobre decisões empresariais, né, como você tomar decisões empresariais com base na direção divina. Então, isso são só alguns exemplos que a gente encontra na Bíblia sobre gestão de talentos, sobre gerir crises financeiras, sobre ter sabedoria, sobre o que fazer, como fazer, onde fazer. E aí eu trago de fato os princípios para que a gente vá construindo essa live e para que a gente vá de fato entendendo como é que isso faz sentido no nosso negócio. Como é que isso de fato vai repercutir no nosso negócio. Bom dia, Caio. Então, o primeiro princípio que eu trago é o propósito antes do lucro. É um princípio que a gente vê como base Mateus 6,33, onde ele diz que Deus não tem problema com lucro financeiro, né? Todo empreendedor e empresário deve, antes de tudo, buscar o propósito da empresa, porque o lucro ele vem como consequência. Mateus 6,33, ele fala aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, dentro disso, você precisa, na sua empresa, trazer o propósito dela, o para que ela existe, o porquê ela existe, com base em que fundamento. Porque primeiro você precisa se alinhar com aquilo que você foi chamado. Você precisa primeiro se alinhar com aquilo que de fato você vai impactar a vida de outras pessoas. E o resto lhe será acrescentado. O resto ele vai acontecer. Então, Deus não é contra o lucro financeiro. Mas você precisa se perguntar o porquê eu quero gerar o lucro. A partir de quê? A partir de que viés? A partir de que necessidade? Para que você, de fato, consiga ser diretiva. Entendeu? Para que você, de fato, consiga ter um propósito e um alinhamento dentro da instituição. Entende? Então, esse primeiro princípio é o princípio do propósito antes do lucro. É você entender que você precisa estar ligado naquilo que você faz, porque você vai passar. E aquilo que você faz precisa gerar impacto. Então, por exemplo, imagina uma loja de roupa. Ela tem que entender que o propósito dela vai além de só vender as peças de roupa. Ela precisa enxergar que ao vender roupa, ela gera dignidade, ela gera autoestima, ela gera confiança no seu cliente. Então, a partir dessa visão, todas as decisões, né? Todas as decisões que ela tem, ela vai ser tomada a partir disso. Então, uma coisa é uma loja que vende roupa. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma loja que a partir do produto que ela vende, ela traz dignidade, ela traz autoestima. O marketing fala muito sobre isso, mas isso vem de um princípio bíblico.
né? Isso vem primeiro de uma base bíblica. Isso é anterior. Então, para que você de fato se alinhe com esse propósito, você precisa entender o que o seu serviço, o seu produto gera de fato de impacto na vida das outras pessoas. Ao exemplo dessa loja de roupa. Ela não é uma loja de roupa simples. Ela leva dignidade, ela leva respeito, ela leva autoestima. É diferente de vender sua roupa por vender roupa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você pode fazer qualquer serviço e qualquer produto, porque muitas vezes os empresários, eles acreditam que eles têm que fazer algo filantrópico, que é importante também, mas que eles têm que fazer algo muito envolvido, assim, no sentido de salvar pessoas. Não, dentro de todo e qualquer produto e todo e qualquer serviço, uma vez alinhado com um propósito, ele edifica o reino. Ao exemplo da loja de roupa, uma coisa é vender roupa, outra coisa é levar dignidade, autoestima, reconhecimento através daquilo que eu vendo. Então, não fantasia. Achando que você tem que ter um produto ou um serviço de caridade para você estar alinhado com o propósito e os princípios que Deus tem para você. Agora, você precisa ter claro na sua mente para que você foi chamado. Porque os dedos da mão, eles não são iguais. E muitas vezes a gente quer pegar o propósito dos outros e colocar dentro daquilo que a gente tem que fazer, porque a gente acha o propósito dos outros mais dignos do que o nosso. E aí está o erro. O que você foi chamado a fazer? Qual é o seu real talento para que você edifique o reino? Nesse caso, essa menina vendia roupa, levando dignidade, autoestima. Então, estava claro para ela o que ela queria fazer. Qual era o propósito dela? Estava claro para ela o que de fato o produto e o serviço dela impactava no mundo. E você precisa ter claro o que o teu serviço, o teu propósito, o que tu tá servindo à humanidade, tá de fato alinhado com o princípio. Ou você pegou o dom que Deus te deu, a maneira de você se manifestar no mundo e colocou sobre a terra. Então esse primeiro princípio, ele traz pra gente essa reflexão, né? Sobre o que de fato aquilo que eu vendo impacta e gera na vida do outro. O segundo pilar que eu quero trazer para vocês é a integridade como pilar de confiança. Então, em Provérbios 16:8, a Bíblia diz que melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então, a gente precisa entender que no mundo do negócio, caráter importa. Caráter é uma competência. Que pessoas que se mantêm ao longo dos anos, que pessoas que se mantêm de fato, como nós, há 20 anos no mercado, são pessoas que têm transparência, que têm verdade, que têm justiça, que entendem que muitas vezes vai ser necessário sacrificar boas oportunidades para que você sirva aquele, porque não tem como você servir a dois deuses. Então você precisa ser claro, ter clareza na sua cabeça sobre tudo aquilo que você faz está pautado num caráter sem mentira, sem enganação, de maneira justa, de maneira que impacte o outro. Então integridade é um pilar de confiança. Se você não tem, eu já conheci empresários que perderam grandes oportunidades porque aquilo não estava alinhado com os princípios. E você, empresário, vai ser testado. Várias vezes eu fui testada.
acho que há um mês atrás, tem gente aqui da minha equipe que sabe dessa história. Eu fui procurada por uma pessoa, na verdade por duas pessoas, muito bem relacionadas, que tinha muita grana, para que eu estruturasse o modelo de negócio deles. Eu achei o máximo, achei uma grande oportunidade. Na época eu estava precisando até do recurso para poder custear algumas coisas lá no escritório. Só que quando foi me tratado que essa proposta de modelo de negócio na minha expertise de construção de ecossistema era baseado em jogos de azar, que não vem ao caso qual era, eu pulei fora. Então, nesse momento, você precisa entender que várias oportunidades chegarão até você. Mas você precisa ter claro qual é o teu propósito, quais são os teus princípios, para que você não aceite qualquer coisa. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo para aceitar qualquer coisa. Nosso terceiro princípio é entender que nós somos mordomos, né, do rei, né? Que na verdade nada que nós temos é nosso. Tudo que nós temos, dons, talentos, recursos, pertence a Deus. Que nós somos mordomos dele. Nós não somos proprietários absolutos. Que tudo que nós temos tem que estar a serviço do propósito do reino. Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo, no muito. Não será que, isso eu tenho pensado essa semana, é necessário a gente pegar o que a gente tem, multiplicar os nossos talentos, parar com essa mania de querer mostrar a todo mundo alguma coisa, se concentrar no propósito de Deus, compreender o chamado de Deus, se aproximar cada vez mais de Deus, para que Ele, de fato, gere você no muito. Porque o que eu vi uma pregação do pastor André Fernandes, acho que tem umas 3 semanas, e ele tinha uma árvore e ele dava como exemplo um galho que ele arrancou. E aí esse galho, ele parecia estar vivo, mas ele estava morrendo, porque ele estava longe da árvore. E o que eu percebo é que muitas vezes a gente busca ser uma árvore frutífera, a gente busca mostrar os nossos frutos, sem entender que a gente só dá frutos porque a gente está ligado com a árvore. No dia que a gente começar a achar que os frutos são nossos, no dia que a gente começar a achar que nós somos a árvore frutífera, esse galho se quebrou. E essa reflexão, ela tem ficado comigo desde então. Peço mais uma vez desculpa pelo meu rosto, ele está inchado, eu fiz um procedimento ontem. Eu estou recebendo aqui os embostos que estão subindo aqui. Eu fiz um procedimento ontem no rosto e por isso ele está inchado. Hoje eu estou inclusive de repouso médico, estou fazendo a live da minha casa. Então, a gente sempre precisa entender que a gente precisa estruturar as nossas finanças de modo a serem responsável e visionário para o propósito do rei. Um bom sistema de gestão financeira é um sistema baseado em princípios bíblicos, que evita desperdício. Se você vê os grandes reis, os grandes imperadores, a todo momento ele está evitando desperdício, mas ele não deixa de ser generoso para com seu povo. Ele não deixa de ter como base um crescimento sustentável. O que é que eu percebo? Que eu lembrei agora de um cliente que ele... Mas eu vou falar do princípio da generosidade, mas que ele, a partir do momento que ele pegou o produto dele, ele começou a desenvolver dentro da comunidade dele, de maneira filantrópica, um pedaço, né, uma parte
dos produtos dele, ele teve muito mais reconhecimento na comunidade e, inevitavelmente, o negócio dele cresceu mais de 30%. Ou seja, ele foi por outra via. Ele foi pela via do servir, primeiro. E aí, inevitavelmente, as coisas dele cresceram. E o que eu percebo é que quando você tem os fundamentos bíblicos como a tua base, quando você de fato não é igual a esse galho, lembrando que esse galho tem como voltar para a árvore, tá? Não é igual a esse galho que se quebrou e se perdeu no meio do caminho. Mas você tem muito alinhado o que você quer, inevitavelmente as coisas prosperarão. Porque Deus é um Deus de abundância. Deus não faz nada pela metade. Deus, ele não é limitado, ele não é escasso. Então, se você está vivendo de maneira escassa, limitada na sua vida, provavelmente você acha que está vivo como esse galho, mas você está seco. O tempo é que você cada vez mais seque mais. Eu estou trazendo uma live bem reflexiva, baseada em princípios milenares, princípios bíblicos, princípios que não mudam, né, há mais de 2000 anos. Princípios que vêm dando certo. Porque uma coisa é o que as pessoas falam, outras coisas é o que vem dando certo. Quarto princípio que eu trago, gente, é o princípio da generosidade. Então, negócios verdadeiros e prósperos, eles se tornam abençoados, porque envolvem ser uma bênção. Será que o teu negócio é uma bênção na vida das pessoas? E volto a dizer, não precisa ser um negócio filantrópico. A loja de roupa vende roupa, mas o propósito dela é levar dignidade, é levar autoestima, é levar, conseguir através da roupa dela mostrar aquilo que a pessoa tem no interior. Então, será que o teu negócio ele é uma bênção na vida dos outros? E aqui não está só o princípio de dar, de receber, né? É o princípio de dar. É você envolver que você faz parte da sociedade que vai levar ao reino. É você entender que o princípio da generosidade não é só você dar o seu dízimo ou você dar cesta básica no final do ano. É você entender o momento do outro e muitas vezes não ser cruel no momento do outro. Você pode até estar certo, mas você entender o momento que o outro se encontra. E ser generoso, generosa com as palavras. Você entender que se pode esperar um pouco para determinadas coisas e generosidade da relação humana, e generosidade daquilo que importa a Deus, e generosidade de você ser um proclamador, você esperar. Isso é generosidade. É saber, tô certa, tenho que se fazer, mas não é o momento do outro. O outro não está no seu melhor momento. E eu vou esperar o momento por generosidade e por entender a importância da generosidade como um princípio para poder ser uma bênção na vida do outro e não uma maldição. Para poder levar a paz ao outro e não uma agonia. Então, Atos 20 e 35, lembra que cada coisa que eu estou falando aqui está pautado em uma passagem, tá? Então, Atos 20 e 35, ele vai dizer que há felicidade em dar do que em receber. Seja bem-vinda, Maricota. Perdoe sua amiga estar desse jeito. Então, há muito mais felicidade em dar do que receber. Então, a gente vem entender através desse princípio da generosidade ser recíproco. Né? Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Nesse movimento do servir. Nesse movimento de
entender o melhor momento, nesse movimento de dar importância para quem tu serve, nesse movimento de tu entender que tu tá a serviço de alguém, que tu só é mordomo de tudo isso. E ser diretivo. Então, a gente vem aprendendo em cada princípio desse condução, comportamento. Como nós devemos, enquanto empresários de sucesso, nos comportar. Qual é a nossa base? Qual é o nosso propósito? A quem a gente serve? Esse é o principal questionamento dessa live, porque princípio, direcionamento e manual nós temos. Se você quiser tudo mastigadinho, ó, Tiago Brunet, Método Destiny. Aqui ele traz 12 princípios de maneira aprofundada. Né? Então, se você entende que você quer um direcionamento, vai estudar. Vai estudar os princípios. O Senhor é muito claro sobre ser generoso, sobre servir. Ele traz exemplos claros de liderança, de gestão financeira. Então, nós já estamos no nosso 4º princípio. Nós falamos sobre o propósito antes do lucro. Nós falamos sobre a integridade como pilar de confiança. Os nãos que a gente precisa dar. Nós falamos que nós somos mordomos, lembrando que o resumo da live estará no nosso grupo de WhatsApp, tá? Fernanda, se você estiver na live, por favor, coloque o link do nosso grupo de WhatsApp. Então, ou alguém da equipe de marketing. Então, a gente falou sobre essa questão de nós sermos mordomos do reino. E agora, no nosso 4º princípio, a gente está falando sobre generosidade. Atos 20:35 diz que há mais felicidade em dar do que receber. E aí eu te pergunto, aí no teu negócio, você só está preocupado em vender ou você está contribuindo através do seu produto na vida dos outros? Porque o Senhor já disse que os talentos e dons que você tem foi graça. E se é graça, tem que estar ao serviço. E que se você é fiel no pouco, Ele te dará mais. Então tá tudo fundamentado, gente. 5º princípio, foco nas pessoas. Não, acabei de falar isso. Não apenas nos produtos. Nosso papel é amar o próximo por meio do nosso negócio. Ter preço justo e alinhado. Ah, Nath, então eu tenho que cobrar o mais barato. Não. Quanto tempo você estudou? Quanto você investiu nos seus estudos? Quanto tempo você passou para adquirir o conhecimento que você tem hoje? Isso tem um valor, isso tem um preço. Agora, precifique de maneira correta. Eu, particularmente, nunca parei de estudar. Desde a minha universidade de psicologia, que foi a minha primeira formação, eu nunca parei de estudar. Nunca. E agora acabei de concluir uma pós e vou começar outra. Nunca parei. Já fiz MBA, enfim, nunca parei de estudar. Então, tudo isso vai agregando valor no meu currículo e, obviamente, o preço dos meus serviços, eles vão aumentando. Mas é justo, é proporcional ao meu tempo e ao meu investimento. O teu produto é ilusório e enganador? Ou o teu produto e serviço está de fato precificado com base no teu conhecimento, no teu estudo, no valor que tu entrega? Isso precisa estar alinhado. Criar soluções que respeitem o cliente. Investir no crescimento da tua equipe. Garantir que os seus negócios tenham um impacto positivo, como eu falei. Uma coisa é vender roupa falsificada. Outra coisa é você vender roupa buscando solucionar questões de autoestima, de perseverança, de autoimagem. Então, teoricamente, é o mesmo vender roupa, mas um está alinhado com o propósito e o outro é simplesmente vender. Vender a qualquer custo.
enganar as pessoas, vender produtos falsificados. Então, no foco nas pessoas é entender. As pessoas que me rodeiam, de alguma maneira, estão sendo servidas. Eu compartilho o meu conhecimento com elas. Eu contribuo verdadeiramente com a minha equipe. Eu realmente sou uma pessoa que causa um impacto aonde eu chego, através do meu conhecimento, através do meu produto e serviço. O meu produto e serviço realmente gera valor às pessoas. Isso é um princípio. Lucas 6,31 diz: assim como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então, você quer ser servido, você quer ser impactado, você quer que todas as portas se abram, mas você tem aberto o máximo de portas para as pessoas? Você realmente tem sido um servidor do Cristo? Você, de fato, o seu negócio, de fato, tem impactado a vida de pessoas? Essa live não é para todo mundo. Esta live não é para todo mundo. As pessoas que me procuram na live, elas querem fórmulas mágicas. Elas querem saber que, como uma mulher que tem tantos filhos, tantos empreendimentos, impactou a vida de tantas empresas ao longo da vida. Qual é o segredo? Porque as pessoas estão acostumadas com o raso. Essa é a verdade. Por isso que tantas árvores, tantos galhos que saíram da árvore, parecem serem galhos ainda vivos. Porque as pessoas, elas querem coisas rasas. Essa live não é para todo mundo. Essa live não é para pessoas rasas. Trabalhar ou ser impactado de alguma forma pelo que eu faço não é para pessoas rasas. Não é. Entendeu? Então, você precisa ter foco nas pessoas. O que é que a gente percebe? Que empresas que investem em capacitação de equipe, que têm boas relações com os seus fornecedores, elas crescem rapidamente. E eu sou a prova disso. Eu não tinha capacidade financeira. Lembre-se que a vida toda eu fui funcionário, fui prestadora de serviço de grandes empresas, grandes, gigantes, entendeu? Eu não tinha capacidade financeira de pisar nos lugares onde eu piso hoje, de frequentar os grupos que eu frequento. Hoje eu sou sócia de Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Hoje eu tenho mentorias, high tickets. Hoje eu escolho os clientes que eu trabalho. Hoje eu faço programas de aceleração. Hoje eu vou para jantares que nem 1% da sociedade vai, nem 0,2% da sociedade vai. Por quê? Porque isso é graça de Deus na minha vida. Não sou eu não tenho a menor possibilidade. Só que eu nunca escondi os meus talentos. Eu nunca peguei uma oportunidade que Deus me deu e coloquei por segurança embaixo da terra. E é isso que eu estou te chamando hoje. Foca nas pessoas, foca nas relações. Quantos lugares eu acessei por network, que agora tem um nome bonito, né? Mas na Bíblia, Lucas já falava sobre isso. Faça assim como você quer que faça com você, faça também com os outros. Isso é network. Trata as pessoas bem, contribua. Eu tenho um propósito na minha vida que ninguém passa por mim sem eu deixar alguma coisa de boa na vida dessa pessoa. Nem que ela sente comigo 5 minutos. Eu tenho que pegar alguma coisa que eu sei e passar para essa pessoa.
Porque tudo que eu tenho não é meu, foi graça. Tudo que eu tenho foi graça. E, com base nesses princípios, eu venho falar daquilo que eu tenho know-how, que é como você montar o ecossistema. Entendeu? É como você vai montar esse ecossistema com base nesses princípios. Entendeu? Como você vai fazer de fato isso? Como você vai edificar de fato isso? Como você vai construir isso nesse sentido? Isso é importante você entender. Né? Dentro de tudo isso que foi se proposto, dentro de tudo isso que a gente falou até aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir colocando aqui que eu vou respondendo para vocês, tá? Então, a gente trabalhou hoje 5 princípios, né? A gente trouxe o exemplo do José, governador do Egito, de Salomão. A gente trouxe a parábola dos talentos. A gente falou sobre o princípio do propósito antes do lucro, da integridade como pilar de confiança, de você ser o mordomo do rei para fazer gestão inteligente, a importância da generosidade e o foco nas pessoas, não apenas como produto. Se você entendeu esses 5 princípios que eu trouxe para você, a partir de hoje, seus negócios já serão diferentes. E o que a gente percebe enquanto ecossistema? A gente percebe que um líder, ele capacita os outros. Que ao você levantar parceiros, você levantar companheiros que utilizem do mesmo princípio que você fortalece a sua empresa, você fortalece essas alianças, você coloca o propósito acima de qualquer coisa. E aí você forma uma unidade, um ecossistema forte. Porque você alinha várias pessoas de princípio que entendem os 5 princípios acima, basicamente, lembrando que o Brunet trabalha 12, mas de maneira geral, essa live de hoje eu quis trazer os princípios que vão modificar o teu ponteiro agora. A tua forma de conduzir, a tua forma de olhar, a tua forma de direcionar. Para quê? Para que com base neles você crie um ecossistema forte. Para que com base neles você consiga de fato edificar um império baseado nos princípios bíblicos, mas não é um império para você. É um império para o reino. Porque no frigir dos ovos, as pessoas precisam olhar para você e entender que você é uma pessoa de princípios. E não é sobre o que você fala, é sobre os seus comportamentos. É sobre os nãos que você dá. É sobre a tua condução das tuas coisas. É com a maneira que você fideliza os seus clientes. Porque uma coisa é o cliente chegar até você. Outra coisa é ele continuar comprando de você, porque entendeu a maneira como você funciona. E sobre isso eu posso falar. Porque graças a Deus, são muito mais de 10 anos com pouco clientes que saíram da minha base. Pouquíssimos. Porque eles entenderam a maneira como nossa empresa funciona. Não é só sobre chegar, é sobre se manter. Então, isso é um ecossistema. É quando grandes pessoas se juntam, baseadas no princípio, para resolver problemas dos filhos de Deus com um propósito. Então, eu queria deixar claro que Deus deseja Obrigada, querido. Eu fico muito feliz que, de alguma maneira, eu tô conseguindo passar isso para você. De alguma maneira, eu tenho impactado positivamente, porque é para isso que eu nasci. É para isso que eu nasci. É para isso que Deus me fez. Então, Deus, Ele deseja que o seu empreendimento prospere.
Ele quer que isso aconteça de forma completa. Mental, espiritual, emocional e financeira. Sim, mental, espiritual. Se liga nisso. Mental, espiritual, emocional e financeira. Se não tá assim, você não tá alinhado com os princípios. E hoje eu quero demais convidar que você coloque esses 5 princípios que eu trouxe para você no seu negócio hoje. Hoje. Eu quero que você se conecte com Deus com sabedoria e riqueza. Vou responder as perguntas, mas eu queria que vocês lessem como tarefa de casa Deuteronômio 8:18, onde ele fala da sabedoria de Deus, para você se conectar com essa sabedoria, e essa sabedoria se transformar em riqueza. Como identificar se o ecossistema que você está inserido te fortalece ou te elimina? Detalhe, use esses 5 princípios. Essas empresas que você se conectou, ela tem princípios alinhados? Nada, como é que eu vou saber? Ela mente para o cliente, ela vende coisa falsificada, ela engana o cliente. Ela é uma empresa que vende a qualquer custo. Ela faz negócio com qualquer outra empresa. Porque uma empresa de princípio, ela não faz negócios com empresas, por exemplo, que não estão princípios alinhados. Nada contra, mas, por exemplo, eu não faço collab com empresas de cigarro, por exemplo. Eu não faço collabs com empresas que roubam seus funcionários. Eu não faço collabs com empresas que enganam. Então, dentro do teu ecossistema, você precisa olhar se essas empresas que você se plugou em algum momento, ela mente, ela não valoriza o seu colaborador, ela vende produto falsificado, ela vende sem propósito, no sentido de vender por vender, ela não tem clareza sobre o que ela vende, ela está disponível a fazer qualquer negócio em prol da necessidade dela. É assim que você sabe se esse ecossistema vai te fortalecer. Por exemplo, eu tô na Ordem. Inclusive a Lari acabou de entrar, uma grande amiga que também tá comigo na Ordem. Lá tem um grupo de empresários, de 12 empresários, com princípios extremamente alinhados. Então, o que eu percebo? Que cada vez mais quando eu tô inserido num grupo de pessoas com princípios alinhados, eu me fortaleço. Porque toda vez que eu fico meia tronchinha, alguém me puxa. Alguém me lembra. Como eu tô fazendo aqui agora nessa live. Alguém me deixa claro para que eu nasci. A quem eu sirvo. Qual é o meu propósito nessa existência. Então, esteja num ecossistema que tenha princípios claros. Eu sou uma empresa de princípio, mas não está claro? Através do seu comportamento? Já ligue sua antena. Tá? Espero ter respondido, Lander. Nath, qual o impacto de um ecossistema bem construído no crescimento da empresa? Total. Sozinho você vai longe, né? Sozinho você vai rápido. Acho que é assim, né? O ditado. Junto você vai mais longe. Alguma coisa nesse sentido. Mas é bem isso. É como eu falei, quando você está num ecossistema forte, você automaticamente é puxado. E se você entende que você está para servir, e se você entende que você está para um propósito, Deus te liga com as pessoas certas. Deus te coloca com as pessoas que provavelmente vai trazer à tona defeitos teus, mas que serão curados naquele grupo para que você seja uma pessoa melhor. Dificilmente Deus vai te colocar num grupo onde está tudo certinho, só são flores. Normalmente é a união de várias pessoas diferentes, vários propósitos diferentes, alinhados no mesmo princípio, ou seja, nos princípios bíblicos, mas que vários defeitos vão vir à tona. Por quê?
Porque se você tem como base o Senhor Jesus, a gente sabe que todos irão respeitar esses princípios. Mas normalmente é nesse grupo que vai sair o seu pior eu. Para crescer pelo princípio da repreensão, que é outro princípio que eu falei em outro momento. Tá? Então o ecossistema te fortalece. Desde que seja o ecossistema certo, como eu falei. Que conselho você daria para quem quer sair da bolha e entrar no jogo maior de conexões e expansão? Ore a Deus. Primeira coisa. Segundo, leia a Bíblia. Tá tudo, gente, aqui. Tá tudo na Bíblia. Furar a bolha nada mais é do que se você se colocar e se render ao temor do Senhor. O pastor André Fernandes fala muito sobre isso. Sabedoria é você se render ao temor a Deus. Se todos os seus passos estão focados no temor a Deus, você inevitavelmente vai furar a bolha. Por quê? Porque Deus espera mais de você. Deus não fez nenhum filho dele para ser medíocre, para ser mediano, para fazer mais do mesmo. Então, se você é servidora do Cristo, e obediente e tem temor a Deus, você vai furar a bolha, inevitavelmente. Porque Ele vai chamar você para a ordem. Porque existem poucos filhos que são realmente obedientes a Deus. Pouquíssimos filhos. Então, se você tem obediência, então, assim, primeiro busque o temor a Deus, o conhecimento bíblico, conhecimento dos princípios, o temor real a Deus. Inevitavelmente a sabedoria vai vir. Inevitavelmente você vai ser chamada para projetos muito maiores. E aí não tem como dar errado. Não tem como. Então, sua expansão não é sua expansão. Sua expansão tem que estar com conexão com os princípios de Deus. E Ele vai unir ou desunir aquilo que lhe agrada a Ele. Então, seja como uma pluma na mão dEle. Conheça os princípios. Né? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Seja livre para ir para onde Deus quiser. E se isso tiver que romper bolha, estourar bolha, não se importe. Tenha só temor a Deus. Sabedoria é se render ao temor a Deus. Exatamente. Sabedoria é se render ao temor a Deus. Eu aprendi isso com o pastor André Fernandes. Ele disse exatamente isso. Muita gente diz, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria, eu quero... Busque o temor a Deus. Tema o Senhor. Tema. Escute a voz do Senhor como um cordeirinho. Vá para a direção que Ele quiser. E a sabedoria, ela virá como consequência. Então, nesse dia de sábado, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Volto a dizer, se vocês quiserem que eu aprofunde cada vez mais nos princípios, eu me coloco à disposição. De verdade, estudar cada vez mais para trazer cada vez mais conteúdos voltados às nossas empresas, aos nossos negócios. De verdade, eu espero que essa live ela chegue ao maior número de pessoas, porque eu realmente a fiz com meu coração aberto. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua empresa, o teu negócio, a tua saúde, o teu mental. Porque a única pessoa que pode te boicotar é você, através da tua consciência. Então, se a tua consciência está limpa, se a tua consciência está clara, e se você tem como único princípio servir a Deus sobre todas as coisas, primeiro e único, pode ter certeza que tudo mais vos será dado. Porque não há ninguém mais poderoso do que o Senhor Deus sobre a tua vida, sobre a tua existência, sobre tudo aquilo que tu faz. Então não teme, criatura, porque aquele que te guarda não dorme. E para tudo tem solução. Tudo está escrito. Não busca fora o que está dentro. Tu é templo do Espírito Santo. Muita gente me pergunta, Nath, por que tu aceitou
principalmente entrar na ordem. Porque eu entendi que eu sou templo do Espírito Santo. E que o Senhor não pode ter templo chechelento, podre. Que eu preciso dar o melhor naquilo que Ele me deu. Ele me deu saúde. Ele me deu emprego. Ele deu saúde a meus filhos. Ele deu saúde à minha família. Ele proveu até hoje, mesmo com as dificuldades que eu já passei. Mas Ele proveu a todo momento. O mínimo que eu posso fazer é cuidar do templo dele, para que o meu corpo seja forte o bastante para servi-lo todo o tempo que ele se programou para que eu o servisse. Eu não quero encurtar o meu tempo na terra, porque eu negligenciei minha saúde. Eu quero viver o tempo que Deus quis que eu vivesse nessa existência para servi-lo com propósito, para impactar o maior número de empresários, para que o maior número de pessoas se liberte através da educação e dos princípios. Então eu não quero que o meu corpo seja breve na terra, porque eu negligenciei a graça do Senhor na minha vida. Primeiro, eu honro a vida do Joel J por tudo que ele fez. Honro a vida de todos os meus amigos que estão nesse projeto. Honro a vida de todos os patrocinadores, Dr. Renato, Dr. Lucas, Dr. Gabriel, a Grace, a Kel, o pessoal da Sold, da Slow, enfim, todos os colaboradores, a Met, enfim. Eu honro a vida de todos vocês, porque vocês me deram a oportunidade de cuidar do meu maior bem, do meu corpo, da minha saúde, da minha integridade. E pode ter certeza que cada vez mais eu estou com sangue no olho de servi-los. Eu realmente espero que eu tenha conseguido levar um pouco daquilo que eu tenho dentro de mim para cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês hoje e sempre. Lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp, onde a partir de hoje eu vou estar aquecendo com força, como diz a minha terra, com todos os conteúdos, inclusive o resumo dessa live que eu já fiz, mais os slides dessa live, mais o mapa mental dessa live, eu vou estar a serviço. Eu decidi impactar a vida de cada um de vocês, principalmente quem me honrou, ficando aqui até o final. Um grande beijo. Papai do céu te abençoe rica e abundantemente, uma excelente Páscoa e que Deus possa ressurgir, ressuscitar na tua vida. Amém. Tchau, tchau, gente.